Boa tarde, nós estamos aqui na Casa Maria de Nazaré. Nosso entrevistado de hoje é o nosso companheiro Noel. Noel, a reencarnação é uma realidade que o Espiritismo estuda. Eu trago de outras vidas o vício que eu carrego hoje? Da mesma maneira que carregamos os nossos conhecimentos das ciências, das artes, dos esportes para as outras vidas, afinal de contas o espírito ele consegue assimilar todos esses conhecimentos anteriores, inclusive no nosso próprio desenvolvimento, também carrega as questões dos vícios. É certo que a nossa preocupação, o nosso trabalho é de melhorar as nossas virtudes, nos deixando cada vez mais distantes dos nossos vícios. Mas por uma questão inclusive de desenvolvimento e de desapego a essas questões, devemos nos atentar às questões dos vícios. E certamente esses vícios são algumas das tentações, das provas às quais passamos na nossa vida. Então, trazemos sim essas interferências e essa é uma das lutas que a gente tem, é uma das questões que a gente tem para melhorarmos e deixarmos cada vez mais os nossos vícios. Noel, dentro do Espiritismo nós estudamos a influência da espiritualidade. Estamos constantemente cercados de espíritos de luz que nos dão um bom conselho, uma boa orientação. Mas também estamos cercados de espíritos ainda em desequilíbrio. A causa do meu vício atual pode ser fruto dessa influência espiritual? Perfeitamente. Podemos sim estar sofrendo essas interferências desses espíritos. Afinal de contas, nós permitimos, essas vibrações negativas ou positivas. Nos deixamos influenciar por esses espíritos quando nos colocamos naquela vibração. É certo, se a gente tem um determinado vício ou uma queda para uma determinada questão, nós somos tentados sempre para incorrermos nesse erro. Quantos espíritos que nós temos débitos com eles de vidas passadas estão querendo nos cobrar? Cabe a nós mesmos orar e vigiar para que a gente não caia nessas tentações, para que a gente possa estabelecer uma relação vibratória positiva, para que eu possa me distanciar dessas minhas necessidades menores, para que eu possa estar ligado àquilo que venha a me beneficiar, aquilo que venha proporcionar um progresso moral da minha pessoa. Então, se eu não estiver energeticamente bem, se a minha vibração estiver baixa, eu vou me sintonizar a esses espíritos que estão, de certa forma, necessitados dessas questões um pouco mais baixas. Por outro lado, se eu estiver bem, se eu estiver estruturado, se eu estiver equilibrado, eu vou me afinizar com esses espíritos que procuram o equilíbrio, a paciência, o desenvolvimento, e certamente eu serei levado para uma situação muito melhor. A rigor, depende de mim, depende da minha situação vibracional. Noel, qual é a responsabilidade dos pais que têm em casa filhos viciados? Certamente não é à toa essa relação familiar tão próxima com o espírito nessa condição. Muito provavelmente os pais viveram essas situações semelhantes em outras vidas e se comprometeram a desenvolver-se em conjunto, Porque o filho, na maioria das vezes, ele recebe essa instrução do pai. Então, conforme a sua pergunta, a responsabilidade do pai é muito grande. Ele tem, a cada ano do desenvolvimento do filho, a sua parcela menor. Só que naquelas fases iniciais, ele é o principal responsável para colocar
na cabeça daquele pequeno, incutir na ideia daquele a fazer o que é correto. E nas oportunidades devidas, fazer os esclarecimentos e condicioná-lo ao caminho correto, ao caminho do bem, para que possa, entendendo essas necessidades, essas fraquezas, que ele possa, desde pequeno, reconhecer a falha e removê-la. Mas é um trabalho que exige paciência, que exige cuidado, que exige moderação e, acima de tudo, muito amor. Não só para com o filho, mas para com toda a família. Por quê? Porque esse é uma responsabilidade de todos. Mas os pais têm a maior responsabilidade nesse sentido. Por quê? Porque ele veio com a missão de educá-lo. Noel, para encerrar, eu gostaria de saber qual é o destino dessas pessoas que desencarnam por overdose ou carregando um vício de maneira muito ostensiva, muito grave. Paulo, eu acredito que o nosso propósito aqui é se desgarrar de todas essas mazelas que nos acompanham e que de certa forma nos atrapalham no desenvolvimento. Se por acaso nós não conseguimos e não conseguirmos se desvencilhar dessas questões, acredito que da mesma forma que o aluno que não foi competente durante todo o ano e não conseguiu passar pelas diversas provas, vai ter que fazer essa série de novo. Então, se por acaso esses não conseguiram se desvencilhar dessas questões menores, ele vai ter a necessidade de reparar essa situação em outra vida. O espírito com certeza assimilou alguma coisa, mas não foi suficiente para desenvolver na totalidade o que estava previsto para cumprir nessa vida. Deus é misericordioso. A próxima há de cumprir. Muito obrigado, Noel. Que Deus abençoe a todos nós.